Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Fala Baratão. Hoje nós trouxemos a nossa convidada médica do trabalho, doutora Ana Paula Jan. Nós vamos abordar sobre, lógico, Outubro Rosa. E aí nós vamos ter um bate-papo muito legal aqui, com muitas perguntas, muitas curiosidades. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso Fala Baratão. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer por esse espaço, para a gente estar podendo falar, abordar um pouco sobre esse assunto tão importante para as mulheres. Muito legal. Vamos lá, doutora, vamos na primeira pergunta e aí a gente vai conversando. Para começar, né, o que é essa campanha Outubro Rosa? Por que começou? A senhora pode explicar um pouquinho pra gente? Assim, o Outubro Rosa é uma campanha mundial, né, de conscientização sobre o câncer de mama. Né? O principal foco dessa campanha, né, é conscientizar as pessoas a procurarem para ter um diagnóstico precoce dessa doença, que hoje é a doença que mais mata mundialmente as mulheres. E o principal motivo também é a questão da conscientização, né? Então, como engloba a conscientização, a senhora pode dar um pouquinho quais são os principais exames feitos para descobrir realmente quem tem câncer, os tumores? Hoje o principal exame é a mamografia, né? A gente chama de padrão ouro. Então a mamografia ele é o essencial, o exame principal para detectar ali o câncer de mama, né? Obviamente que a gente tem também o autoexame, que é muito importante, é essencial, né? Mas o autoexame ele não descarta a mamografia. É a importância do autoexame, né? Isso. Então, se de repente eu, ao fazer o autoexame, né, em casa, na minha privacidade e tudo, detectar alguma coisa, eu mesmo, aí já procuro um médico, vai fazer a mamografia e tudo mais. É isso, doutor? A gente faz ali o autoexame, né? É importante a gente falar também que o autoexame ele não é só da mama, a gente tem que também fazer ali a palpação da axila, né? Porque às vezes tem nódulos, caroços na axila, então não é só da mama. Então não é só ao redor da mama, Não, também vai a gente pro faz lado, um pra pouco cima. da axila também. Olha, interessante, né? Porque realmente a gente pensa só aqui na parte da frente da mama, né? Então, bem interessante. A gente ouve muito falar em diagnóstico precoce, né? Porque é importante isso. Qual é a importância disso no tratamento, da gente descobrir antes? Assim, o diagnóstico precoce ele evita, né, problemas piores no futuro, né? Então ali a gente fazendo o autoexame, os riscos habituais que a gente chama, né, das mulheres, que são as mulheres que não têm antecedentes familiares de primeiro grau ali, então é de risco habitual. Essas mulheres elas vão começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Tendo algum risco aumentado, a mãe teve câncer, né, histórias ligadas assim, aí começa a fazer a mamografia antes dos 40 anos, ali por volta dos 30, 35 anos. Doutora, uma curiosidade, mulheres que são, como eu posso falar, são operadas, que possuem silicones, coisas agrava, tem alguma chance de maior risco? Como que funciona a autoexame também? Não é que tendo prótese, você diz tendo prótese, você vai poder desenvolver, aumenta o risco de desenvolver? Não. E o autoexame neste caso, doutora? Porque quem tem prótese, né, já sente algo diferente. Isso. O exame é diferente? Não, é o mesmo exame, né? A única coisa é que ele vai ter a prótese. Às vezes, nódulos pequenos, então pode ser que não sinta, né? Então por isso que é tão importante a gente fazer a mamografia. Doutora, então até os 40 anos a gente vê muito. Eu mesma, assim, eu nunca fiz uma mamografia, desculpa. Mas eu sempre fiz aquela ultrassom da mama. Ela detecta mesmo, como é que é? Também, Só pra essa assim, diferença. como a gente diz, a mamografia é o padrão ouro, é o essencial, né? Que a gente, ali, depois, se tiver alguma alteração na mamografia, aí é solicitado uma ultrassom, uma ressonância, mas às vezes só às vezes a ultrassom também já é ótimo fazer também. Doutora, mais uma curiosidade que eu tenho, quando a gente fez um vídeo pra senhora, gente, a gente fez um vídeo com a doutora muito bacana, que tá lá no Somos Todos Baratão no nosso Instagram, sobre as curiosidades, né, mitos e verdades sobre câncer de mama. E no roteiro que a gente fez, estava lá que homem também pode possuir câncer de mama. E desde lá eu pensando muito nisso, e como que ele descobre esse tipo de câncer também com autoexame? Da mesma forma com o autoexame. A mulher também é o principal, né, de risco, assim, fator de risco.
Mas homem também pode ter câncer de mama e também é feito o autoexame ali. O risco é menor. Isso. Eles vão ficarem com medo, né? Não, mas é importante a gente falar disso. A gente estava falando ali sobre ter na família casos de câncer e tal. Não precisa ser necessariamente câncer de mama. Por exemplo, assim, meu pai teve câncer e tudo, eu já tenho que começar a observar isso tudo. Assim, a gente cuida muito porque assim, tendo um antecedente familiar de primeiro grau, né? A mãe teve câncer de mama, tudo. A gente começa a fazer uma avaliação mais precoce. Mas também, quando um outro pai, mãe, antecedente familiar de primeiro grau teve outro câncer, obviamente a gente vai ter um cuidado maior também, porque ali são mutações genéticas, né? Que o câncer eles são proliferação de células desordenadas, de células doentes, a gente diz assim, né? Então, é uma proliferação de células desordenadas. Então, às vezes também a gente tem que cuidado redobrado, né? Quando já teve um histórico de câncer na família, por ser uma mutação genética, né? A gente sempre tem que ficar ligado ali. Tem um acompanhamento médico, tudo certo. Falar, meu pai teve câncer de próstata, teve câncer, né? Então a gente sempre vai. Então ali já tem que acender uma luzinha realmente amarela uma luzinha pra gente acompanhar. E é importante a gente falar isso para os nossos médicos, né? Para que eles acompanhem de forma diferente, né? Individualizada ali para ter um cuidado redobrado, né? Muitas mulheres, né, sentem medo até de receber um diagnóstico desse, né? Eu imagino que suma o chão, assim, né, quando a gente descobre uma doença dessa, assim. Qual é o recado, o que a senhora deixa para essas pessoas que já tiveram familiares e tudo mais, para incentivá-las a buscar realmente, né, uma resposta, um diagnóstico? O medo, assim, o que eu quero dizer, o medo ele sempre vai existir, né? A gente sempre tem medo ali do novo, né? Tudo que é novo gera um medo, né? E quando tem a história na família, tudo esse medo piora, né? A gente fica com medo maior. Mas é essencial ali a gente procurar ter uma conscientização de que o diagnóstico precoce ele vai ajudar, vai salvar, né? Então, às vezes, procurar levar uma mãe, uma amiga, irmã, para tentar tornar esse momento também mais acolhedor, né? Não ir lá fazer sozinho o exame, ou junto, tentar tornar esse momento mais acolhedor, porque é realmente muito importante, né? Ter esse autocuidado. Eu imagino o quanto deve ser difícil a gente tomar essa iniciativa, né, doutora? Porque a gente imagina que vem uma grande batalha e às vezes não, né? A gente, pelo que a senhora está explicando aí, detectando isso precoce, a gente consegue minimizar esse tratamento. Ter uma rede de apoio, ter com quem contar, isso faz toda a diferença, né? A senhora recomenda? Desculpa, pode falar. A senhora recomenda alguns hábitos pra gente ter no dia a dia que possa evitar câncer de mama? Os hábitos são muito importantes, né? Mudança do estilo de vida, assim, é essencial, né? Ter bons hábitos de vida alimentação saudável, praticar exercício físico, ali 30 minutinhos por dia, o tabagismo, o alcoolismo, são coisas que interferem, né? Ali na proliferação dessas células. Isso, então a gente tendo um hábito de vida saudável, né? O sobrepeso, tentar ali o máximo possível cuidar da saúde o quanto antes, né? Isso é essencial. Importante para quem é jovem já começa a cuidar desde cedo. Na realidade é porque não tem idade, né, doutora? Embora a gente tenha ali uma faixa de fazer depois dos 40, tudo, mas acontece também em casos de jovens. Acontece, porque o câncer de mama, a gente hoje está falando sobre isso, né? Ele tem uma correlação muito grande, uma correlação hormonal, né? Então, quando tem uma menarca, que é a primeira menstruação precoce, uma menopausa tardia, né? Isso são fatores de risco. Então, a gente sempre tem que estar atento. Vamos falar um pouquinho assim, a senhora já falou da família, tudo, mas como os homens podem ajudar, apoiar uma esposa que está passando por isso, uma mãe, uma irmã, né? Como que eles podem incentivar as mulheres da família? Os homens, eles nem imaginam, mas eles têm um papel fundamental nisso, né? Porque em alguns casos também é o parceiro ali que
percebe alguma alteração da mama, algum caroço, alguma assimetria, alguma secreção. Tem casos em que as pacientes chegam e relatam, foi meu esposo que relatou, né? Porque às vezes a gente ali no dia a dia acaba que a gente não tem esse hábito de parar no espelho e se observar, ver se tem alguma alteração da mama, né? Então eles têm um papel fundamental nisso, de incentivar a mãe, irmã, filha a ter esse acompanhamento, esse cuidado, né? E o apoio é fundamental, né? Depois do que recebe o diagnóstico, ter essa rede de apoio ali, tanto para acompanhar, fazer os acompanhamentos médicos. Eu imagino no caso de esposo, né, companheiro e tudo, porque querendo ou não, a mama faz parte ali da intimidade de um casal e tudo mais. Então, assim, eu imagino a mulher se sentir apoiada pelo esposo, porque é uma coisa ali que realmente, como a senhora está falando, às vezes eles percebem isso, porque é íntimo ali do casal, né? E a mama, ela diz muito sobre a nossa feminilidade, né? Mama e cabelo, né, doutora? A gente tem muito sobre isso. E aí a gente já pensa, quando recebe o diagnóstico desse, meu cabelo vai cair, eu vou ter que tirar uma parte do meu seio, vou tirar... Hoje em dia, assim, graças a Deus, com o avanço assim, da medicina, o tratamento ele já não é mais tão agressivo, né? Antigamente tinha retirada toda da mama, então hoje eles tentam... Hoje tem já novas... Isso, depende do tamanho, por isso que é importante ter o diagnóstico precoce, né? Que aí tem alguns casos quando o nódulo é menor, não precisa fazer a extração total da mama, né? E eu vi também, doutora, até pesquisando tudo sobre o assunto, que inclusive o próprio governo, né, já em alguns casos já tem uma fila para depois colocar, né, depois de todo o tratamento, receber logo pelo SUS mesmo, já tem uma fila e tal para colocar a prótese, né? É isso? A gente tinha muito medo, né? Ela já pensava assim, meu Deus, eu vou ficar sem a mama, né? Então, graças a Deus agora... Mas que não tem condições, né, antigamente, para colocar silicone, coloca depois de tirar a mama. Eles fazem, né, uma reconstituição da mama, né? Na autoestima isso interfere muito, né? Então isso já é um grande passo ali para também enfrentar depois uma quimioterapia, tudo, se for preciso, tem quimioterapia, tem radioterapia. E aí vai depender de cada caso, né, doutor? E a gente vê aqui que o psicológico fica bastante abalado, né? Realmente. Então é importante e necessário o acompanhamento também do psicólogo da pessoa e da família também, né? É fundamental ter um acompanhamento psicológico nessa fase, porque não é nada fácil, né? Lidar com essa fase, assim. É importantíssimo também ter um acompanhamento psicológico, assim. Principalmente no início, né? Que a gente não sabe, a gente tem medo, né? Realmente. Pois é, então tem algum sintoma que as mulheres costumam ignorar quando... Tem, né? assim, a gente fala muito sobre o nódulo, né? Sobre o caroço e fica um pouco limitada aquela ideia do caroço, né? Mas tem outras alterações também que às vezes são ignoradas ali, como vermelhidão, a secreção do mamilo, a assimetria, uma mama maior que a outra, mama endurecida. Então, é sempre bom, quando tiver qualquer tipo de alteração, procurar um médico para poder fazer um exame individualizado, um acompanhamento individualizado de acordo com a necessidade, né? Por isso é bom e é importante a gente, como mulher, se olhar no espelho, sim, se conhecer, né? Porque qualquer alteração daquilo que a gente está acostumado a ver, já realmente acionar, procurar um médico, buscar ajuda mesmo, porque tem muito esse tabu ainda, né, doutora? De eu me conhecer, de eu me olhar. Infelizmente. Parar no espelho e se olhar, né? Se olhar, fazer a palpação, ver se tem alguma alteração ali antes do banho, né? É muito importante. No âmbito de empresa, né? A gente vê muito todas as empresas fazendo a campanha do Outubro Rosa. Aqui no Baratão, por exemplo, a gente também está fazendo, tanto é que esse podcast serve de lição para isso. Mas o que a senhora realmente enxerga, qual que é a importância das empresas sempre aplicar essa campanha do Outubro Rosa? É extremamente importante, né? Porque a empresa ali é onde muitas mulheres passam metade do seu dia. Sim. Né? Então, quando tem essas campanhas internas,
tem uma conscientização melhor para as funcionárias, até para os funcionários, para poder falar sobre esse assunto, né? Que às vezes fica um pouco esquecido durante o ano, então o Outubro Rosa ele vem para enfatizar mais lembrar mais sobre a importância. E é muito legal, porque assim, nesse mês a gente vê várias promoções aí de exames e tudo mais, todo mundo se movimenta, a gente vê carretas da saúde da mulher, tudo visitando bairros, né? O governo ele realmente incentiva e patrocina essas campanhas, né? Eu vi até no site do Ministério da Saúde que a frase desse ano é: se cuidar é para toda a vida. Toda a vida. A gente outubro, ele nos lembra, né? Mas a conscientização é para sempre, é sempre, né? Tem que sempre estar atento. É por isso é importante a gente buscar sempre estar acompanhando, tá? Eu geralmente faço check-up anualmente, né? Anualmente vou e faço todo um check-up. É bom a gente estar buscando, tu tá atrás de doença? Tem gente que pensa assim, né? Não tô atrás de doença. Não tô atrás de doença. Na verdade, é a preventiva, né? Porque a gente está acostumado muito a trabalhar só quando acontece um problema. Espera o pior chegar, né? Espera, infelizmente. E aí, muitas das vezes, quando vai descobrir, já tá num estágio muito avançado, né? Poderia ter sido evitado se a gente tivesse feito a preventiva. É isso, né, Ana? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. A mensagem que a senhora deixaria para as mulheres que estão vendo o podcast agora aqui com a gente? Então, conscientizar sempre, tá? Tá em alerta, se olhar, se cuidar, ter esse autocuidado, parar ali um pouquinho. Eu sei que a rotina às vezes é muito complicada, corrida, mas tentar se parar, se olhar e fazer a palpação, né? Não só das mamas, mas pro corpo inteiro, se cuidar, sempre fazer os exames de rotina que são necessários. É isso, prevenir o quanto antes. Uma mensagem também para os parceiros, a senhora deixa aí. A importância de estar sempre atento. Incentivem também as mulheres, mães, filhas, né? A ter esse autocuidado. É muito importante. Legal, doutora. Quero agradecer, né, sua participação aqui, a senhora compartilhar esse momento. Doutora Ana Paula, que está nossa médica do trabalho, conhece nossos colaboradores, conhece nossa rotina. E é muito importante a senhora participar do Fala Baratão. Isso aqui é um canal, né, um acesso a todos, internos e externos também. Pessoas que querem trabalhar conosco, ficam lá de olho, dando like. E aí é importante eles saberem que a empresa, né, o Baratão, ele se preocupa com o bem-estar, tem se importado com o bem-estar de todos os colaboradores. Nós somos uma empresa muito humana, né? Infelizmente hoje nós temos um caso de uma colaboradora que está passando por isso. Nós estamos dando todo o suporte necessário, a gente tem acompanhado e no que for preciso, assim como com essa colaboradora, mas com os demais colaboradores, a empresa sempre está apoiando, ajudando. E aí eu fico muito feliz da senhora fazer parte desse time e espero que esse aqui seja só o primeiro de muitos, porque é importante a gente levar informação para todos. É isso, doutora, a gente agradece a presença. Quer mandar beijo para alguém? A gente vai postar. Pronto. Muito obrigada, para agradecer mais uma vez por estar aqui, por esse espaço para a gente poder falar nesse assunto. E estou aberta também, sempre que quiserem, a gente pode abordar sobre outros assuntos também, estarei aqui. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. É isso, esse foi o 4º episódio do Fala Baratão, tá? E até mais. Fiquem de olho aí nas redes sociais, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Esse tratamento é uma rede de apoio, ter com quem contar, isso faz toda a diferença, né? A senhora recomenda? Desculpa, Pode falar. Pode falar.